Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o meu abraço, a você que é simpatizante do meu canal. E quero pedir a você, amigo, que inscreva-se no meu canal, para que ative o sininho, para que possamos assim estar enviando a você as nossas pregações e estudos bíblicos. Hoje eu quero falar sobre um assunto de extrema importância, que é a escatologia bíblica. Nós temos vários segmentos, tópicos diferentes, que trata de vários assuntos diferentes dentro da escatologia bíblica. E hoje eu quero falar sobre o posicionamento da escatologia bíblica no campo doutrinário, que abrange as doutrinas da salvação, as doutrinas da fé cristã e as doutrinas das coisas futuras, Quero falar diretamente sobre este assunto, as doutrinas escatológicas. Este é o assunto que nós vamos tratar hoje. Quero, nesse instante, fazer uma oração entregando na mão de Deus a minha vida, e a vida de cada ouvinte que neste momento está assistindo a meu canal. Pois bem, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Espírito Santo de Deus. Nós glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos, nós rendemos graças a ti, porque temos certeza absoluta do teu poderio, da tua soberania. Te pedimos que o Senhor seja conosco, Senhor, comigo e com as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento e abençoando a cada um. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pois bem, então vamos falar sobre as doutrinas escatológicas, o posicionamento da escatologia no campo doutrinário, Vamos falar sobre as doutrinas escatológicas. Há pelo menos 8 grandes doutrinas escatológicas. Então nós já vemos aí que são 8 as doutrinas escatológicas. A seguir, discriminadas. A primeira, a doutrina da morte e do estado intermediário. Esta estuda a morte como um agente, a morte como um ato e a morte como um estado, Então, essa é a primeira doutrina escatológica, É a doutrina da morte e do estado intermediário, Então, ela estuda a morte como um agente, como um ato e como um estado, Para onde vão os mortos, não é verdade? A morte, ela tem 2 tipos de morte. O homem, tanto ele morre espiritualmente, como ele morre, verdadeiramente morre. Simplesmente morre. Vem uma doença, vem um agente, vem algo que acomete o corpo de uma enfermidade, E a pessoa não resiste e morre e parte desse mundo para outro lugar. Se ele estiver na presença de Deus, ele vai para o paraíso, Ele vai para um lugar de gozo eterno. Se ele não estiver na presença de Deus, ele perde a sua salvação. Há também a morte espiritual, Verdade? A morte espiritual, que é aquela que a pessoa deixa de ter Cristo como Salvador de sua vida e prefere seguir as coisas do mundo, Então, essa doutrina aí, a doutrina da morte do estado intermediário, que ela define para onde que vai a alma do homem, O corpo, nós sabemos, somos constituídos de corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó,
de onde viemos. A alma, ela vai para um lugar de descanso ou um lugar de sofrimento. Descanso eterno ou sofrimento eterno. Não é verdade? E o Espírito é o Espírito de Deus, que é o sopro em nossas narinas. Esse volta para Deus. Amém? A segunda doutrina é a doutrina do juízo. O juízo dos pecados da humanidade. Nesse juízo, o homem é julgado como pecador. O resultado desse juízo foi a morte de Cristo como nosso substituto e justificação para o pecador que nele crê. Em Cristo os nossos pecados foram julgados. Então o homem é julgado no juízo dos pecados da humanidade, o homem é julgado como pecador. E o resultado desse juízo foi o quê? Cristo teve que morrer na cruz para salvar, para nos limpar do nosso pecado. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados. Mas para que isso aconteça, para que eu me salve através da morte de Cristo, é preciso que eu o aceite como Salvador de minha vida. Amém? Como Senhor da minha vida. É preciso que eu aceite como advogado da minha vida. É preciso que eu constitua Cristo como meu advogado. De que forma? Aceitando Ele, né? Reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua misericórdia na minha vida, reconhecendo que sou um pecador e que estou abaixo de Cristo, colocando Ele como meu Senhor, como meu advogado, como meu juiz. Então, Cristo, nós só nos tornamos filhos de Deus como aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Aí passamos de criatura para filhos de Deus. Tem que haver uma obediência, tem que haver uma renúncia para Cristo entrar na minha vida e Ele começar a mudar a minha vida e salvar a minha vida do fogo eterno. E que eu possa assim ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pois bem, em segundo lugar, tem a doutrina do juízo das obras do crente. Nesse juízo, o homem é julgado como servo de Deus. Os pecados do crente foram julgados na cruz. Nesse juízo, são julgados as suas obras feitas para Deus. O resultado desse juízo é a recompensa ou perda de recompensa do crente. Então, nesse juízo vai se julgar o quê? As obras nossas feitas aqui na terra. Nós nascemos ainda bebezinho, recém-nascido, e fomos crescendo e chegamos a um patamar que começamos a entender o que é bom e o que é ruim. E ali o que acontece? Deus começa a nos orientar a andar de forma correta. Mas como nós temos o livre-arbítrio colocado em nós por Deus, então nós temos o direito de escolher. Ou nós escolhemos a estrada larga, onde encontramos muitas mulheres bonitas para se prostituir, onde nos encontramos muita cachaça, muito uísque, né? Muita bebedice, muita prostituição, tudo que não presta, vamos encontrar nessa estrada larga. Muitos barzinhos, né? Muita lambada, muito fricote, muito deboche, muita coisa que o mundo oferece. Se nós aceitarmos, o que vai acontecer? A morte espiritual, né? Mas se nós escolhermos o caminho estreito que nos leva a Cristo, nós com certeza alcançaremos o quê? A nossa salvação. Por quê? Porque praticamos aqui nessa terra boas obras. Preferimos entrar no caminho estreito e não ir no largo. Porque no largo as obras são obras da carne. Mas no estreito as obras são obras do Espírito. Amém? Então, nunca deixe de andar no Espírito para andar na carne. Porque a luta é muito grande do Espírito contra a carne. Mas nós temos que deixar que Cristo vença, que o Espírito
Espírito Santo de Deus reine em nossas vidas. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o juízo das obras. Ou seja, Deus tem um livro, Deus tem dois livros. O livro da vida e o livro das obras. O livro de Apocalipse fala sobre isso. O livro da vida é o livro da salvação. E o livro das obras é aquilo que nós fazemos aqui todo dia. Acordo de manhã, escovo os meus dentes, tomo café, vou trabalhar. Quando dá meio-dia eu volto, vou almoçar. Depois eu descanso um pouquinho, volto 2 horas para trabalhar. Aí daqui a pouco eu volto de novo, tomo um banho e janto. Vou para a igreja, saio da igreja, venho para casa, vou dormir. E assim sucessivamente. Mas nesse meio caminho que nós fazemos, do almoço para a janta, da janta para o almoço, para a igreja, o que realmente nós estamos fazendo? Será que estamos procurando fazer coisas boas nesses intervalos ou estamos nos desviando do caminho do Senhor? A Bíblia diz que não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim seguir o alvo certo, o alvo correto, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, o juízo o juízo do crente, o juízo dos pecados da humanidade, né? Ele julga, né, os pecados, as obras que nós fizemos aqui. Amém? Então, vamos lá. Em segundo lugar, o juízo do crente pelo próprio crente. Nesse juízo, o homem é julgado como filho de Deus. O resultado desse auto-julgamento do crente é sua isenção de castigo da parte do Senhor. Amém? Esse é o juízo do crente pelo crente. O juízo das obras da carne. Nesse juízo, o homem é julgado como servo de Deus. Os pecados dos crentes foram julgados na cruz. Nesse juízo são julgados as obras feitas para Deus. O resultado desse juízo é a recompensa de Deus para os crentes, ou a não recompensa de Deus para os crentes. Se fizermos boas obras, teremos recompensa. Se fizermos más obras, não teremos recompensa. Número 4. O juízo de Deus durante a grande tribulação. Israel rejeitou Deus Pai, rejeitou Deus Filho e rejeitou Deus Espírito Santo. Por essa razão, Israel será julgada mediante a grande tribulação. O resultado desse juízo será o remanescente de Israel se voltar para Deus, aceitando Jesus como seu Messias, por ocasião da sua vinda. Então, esse é o juízo de Deus durante a grande tribulação. O juízo das nações viventes. O resultado desse juízo é que as nações serão poupadas e nações serão aniquiladas. O juízo do diabo e seus anjos. O resultado desse juízo é o estado eterno no inferno para eles. Então, o diabo, ele será lançado no inferno eternamente, né? Não sairá mais de lá. Esse é o juízo do diabo e seus anjos. Se encontra em Apocalipse capítulo 20, 10, 2 Pedro 2, 4 e 1 Pedro 3, 6. O juízo dos ímpios falecidos também fazem parte do posicionamento escatológico, das doutrinas escatológicas. O juízo dos ímpios falecidos é também chamado de juízo final e juízo do grande trono branco. O resultado desse juízo é a ida dos ímpios para o lago de fogo e enxofre para sempre e eternamente. Esse é o juízo dos ímpios falecidos. Se você quiser tirar a dúvida, é só você abrir o livro, a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o 15, que você vai ler sobre o juízo final e vai tirar a dúvida. Mais uma doutrina, a doutrina da ressurreição. Há duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos, havendo um intervalo de 1000 anos entre elas, ou seja, a doutrina, a primeira vinda de Cristo
haverá a primeira ressurreição, que é os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estão vivos serão arrebatados. Pronto, essa ressurreição aí. Agora, a ressurreição dos ímpios, essa só acontecerá 1000 anos após a primeira, que é a dos justos, né? A dos justos, elas acontecerá na volta de Cristo agora, quando ele vai arrebatar a igreja. Os mortos estarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Já os ímpios, eles ficarão ainda 1000 anos esperando, só para depois serem ressuscitados. Para tu ver, a recompensa que os justos têm, né, irmãos? Veja que coisa tremenda, que coisa absolutamente lindas, né? A doutrina da ressurreição. Há duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos, havendo 1000 anos de intervalo entre uma e a outra. O livro de João, capítulo 5, 28 e 29 fala sobre isso. Daniel 12, 2 e Apocalipse 25 também fala sobre isso. Por isso, vale a pena ser fiel. Jesus vai vir nas nuvens e ele vai arrebatar a igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e a igreja, aqueles que estiverem em Cristo, serão arrebatados. Já os que morreram, os ímpios, esses ficarão lá no inferno prisão, chamado de Hades, né? E só sairão 1000 anos depois. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. A doutrina da vinda de Jesus. Pela sua natureza, esta é a principal doutrina escatológica. Ela abrange o arrebatamento da igreja, o juízo da igreja, as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a volta de Jesus Cristo em glória e o julgamento das nações. Então, essa é a doutrina da vinda de Jesus. Pela sua natureza, esta é a principal doutrina escatológica, porque ela abrange o arrebatamento, ela abrange as bodas do Cordeiro, ela abrange a ceia, né? Que é um grande banquete que terá entre o Senhor Jesus Cristo e a sua esposa, porque já estaremos casados com ele, né? E a grande tribulação, a volta de Jesus em glória, né? Nas nuvens, e o julgamento das nações. Não é verdade? Então veja que são coisas interessantes que precisamos estudar, né, irmãos? Precisamos estudar para aprender, para pregarmos, apregoar, proclamar o Evangelho de Cristo, amém? Que é o Evangelho da salvação. A penúltima doutrina, a doutrina da revolta de Satanás. Isso ocorrerá após o milênio, depois de 1000 anos, ocorrerá a revolta de Satanás. Ele será solto por algum tempo, né? É uma doutrina que contém muitos ensinos abandonados por referência através das Escrituras, né? A doutrina do eterno e perfeito estado. O capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, descreve as glórias desse perfeito estado eterno. Então pega o livro de Apocalipse, bate a poeira da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, né? E leia o 21 e o 22 de Apocalipse, que você com certeza você vai aprender muita coisa, né? Cadáveres de criminosos e animais. Ali havia fogo aceso continuamente, servindo assim de uso figurado para o lago de fogo. Vê-se as palavras Sheol ou Hades sendo traduzidas indevidamente por inferno, mas o inferno propriamente dito é o Geena, que é o lago de fogo. O Hades ou Sheol é apenas um inferno prisão, onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição deles. Quebé, no hebraico, que significa sepultura, túmulo ou cova, lugar onde sepulta as pessoas. Antigamente se chamava de Queber. Hoje nós chamamos de cova, né? De cova, de sepultura, né? Mais conhecido como sepultura, né? Nome mais clássico. Embora haja também diferença entre a palavra Quebé e Sheol, certas versões têm feito confusão com o sentido das mesmas. Como já vimos, o verdadeiro sentido, faremos uma comparação do uso dos vocabulários. Quebé e
Sheol. Quebé é usada para receber cadáveres. Quebé forma plural e Sheol na forma singular. Existe um só Sheol, mas há muitos Queberes. Quebé abriga e recebe cadáveres. 1 Reis 13:30 fala sobre isso. Quando que o Sheol jamais recebe cadáveres, com exceção no caso de Coré. Quebé é localizado sobre a superfície da terra, na parte de cima, você consegue ver, enquanto o Sheol é localizado nas regiões inferiores da terra, que é, se abre uma cova, coloca o cadáver e joga a terra, né? Outros fazem um túmulo, né? E etc. De acordo com a forma que você quer enterrar o seu ente querido. Então, tá aí a diferença entre Sheol, né? E Quebé, para nós entendermos um pouquinho mais. Além de termos falado também um pouco do posicionamento da escatologia no campo doutrinário, das doutrinas da escatologia bíblica, né? Eu fico por aqui, peço a você, meu amado irmão, que inscreva-se no meu canal, né? Meu canal é novo, estou começando agora, mas já tem algumas pregações que você pode assistir, né? Eu tenho certeza que você irá gostar. Tem alguns áudios e tem também vídeos, né? Gravados por mim mesmo, gravo na minha casa, né? Às vezes eu gravo na igreja, mas tem mais gravado em casa. Na igreja temos muitas coisas a fazer e às vezes não dá tempo de fazer essa programação de gravação. Mas fazemos em casa, né? Quando temos um tempo, assim a gente faz para pregar, para fazer a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então eu peço que você inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que possamos enviar a você as nossas pregações e estudos bíblicos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.